pautar a vida segundo aquilo que a gente vê, pautar a vida segundo aquilo que a gente acredita. É tão interessante quando nós celebramos os mártires, porque eles respondem muito severamente à dúvida desses saduceus, que era um partido religioso no tempo de Jesus, que não acreditava na ressurreição, na vida após a morte. E tentaram colocar Jesus à prova, porque não tinham essa baliza. A sua baliza religiosa era apenas um acúmulo de leis que dava aqui na terra alguma garantia de bem-estar se obedecesse e de mal-estar se desobedecesse. Eram pessoas que implicavam a pobreza, as doenças, aqueles que eram pecadores. E aqueles que eram os fortes, os saudáveis, os ricos, eram aqueles prediletos de Deus. É interessante que Jesus, Ele nos coloca um princípio que é a vida. Primeiro, que a vida de verdade não é compreendida por aqueles que não creem. Estão aí os saduceus como prova disso. Crer no além, crer na ressurreição, não é crer que os defuntos irão se levantar apenas das covas. Não, a ressurreição é muito mais que isso. Jesus fez isso com Lázaro, fez isso inúmeras outras vezes. Claro, o mais emblemático é Lázaro, que nos fica como testemunho, mas o que Jesus mostra com a sua ressurreição é o que Ele quer revelar, a eternidade como nosso lugar. E sim, a ressurreição para a eternidade como um sinal, até que a sua segunda vinda aconteça, para que todos nós lá habitemos. É este o propósito daqueles que confiam no Senhor. Quando nós nos colocamos diante da evangelização, quando nós vamos falar de Jesus hoje, trazemos sobre nós uma herança muito grande, a herança de homens, milhares de homens, a herança de mulheres, milhares de mulheres que morreram pela causa do Evangelho, morreram porque creram na ressurreição de nosso Senhor, morreram porque estavam rezando e ainda hoje morrem. Ainda hoje, os bens de cristãos são pelo mundo destruídos, só pelo ato de serem cristãos e não serem maioria em alguns países. É interessante que quando nós celebramos São Carlos e os seus companheiros, eu repito, de novo nós voltemos para muitos homens e muitas mulheres que hoje do céu, ressuscitados diante de Jesus, intercedem por cada um de nós, uns reconhecidos sim pela igreja como santos, outros que são lembrados lá no dia de todos os santos e que vigoram e que brilham no céu o seu testemunho, como brilhou o seu testemunho aqui na terra. O testemunho então daqueles que carregam os sinais de Deus, por muitas vezes não é a vitória, mas é a derrota, entre aspas, da cruz. Será que cada um de nós está disposto a fazer essa experiência? A espiritualidade cristã nos impõe isso. Enquanto cresce no mundo as vaidades, e cresce entre nós sacerdotes, extremamente vaidosos, que muitas vezes estão com saudades ali de um sorriso, que são tão necessários para a nossa vaidade pessoal, enquanto nós mesmos, ou cada um cristão, se esquece que o Cristo na cruz foi motivo de vergonha até para os seus. Num tempo onde tudo é muito plástico, onde os sorrisos estão lá no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, e a gente aprendeu a ser mais a imagem, nós esquecemos de uma igreja que verdadeiramente é nutrida por esses homens, que foram até os confins da terra, enfrentaram todas as batalhas interiores e inclusive as exteriores, e derramaram sobre esta sementeira que é a igreja o seu sangue, para que hoje nós pudéssemos proclamar a fé com liberdade. Num tempo de tantas perseguições aos valores religiosos, à vida como a igreja assim o quer proclamar, é necessário que a gente revisite a história de todos esses mártires,
E hoje, não tenha medo de proclamar a verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo, a custo muitas vezes do nosso sangue. Foi este o motivo que nos trouxe aqui, quando o preciosíssimo sangue do Senhor banhou a terra e a livrou da morte eterna. É esta a condição da ressurreição e é esta a condição imposta para que todo cristão profetize a verdade, profetize o amor, profetize a vida quando tantos a querem matar. Que São Carlos e os seus companheiros roguem por nós, mas que todos os santos e santas mártires, de igual, vamos dizer assim, carinho para com Deus, que entregaram a sua vida, sejam aqueles que reguem a nossa fé nos tempos de dificuldade. Tudo isso vai passar e que seja regada a nossa fé para que ela acenda a esperança de um mundo melhor, um mundo mais humano, um mundo mais possível, que está a poucos dias de chegar, em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.